Bom, hoje eu vou abordar um tema que eu tenho certeza que já abordou vocês. Tenho certeza absoluta. Quem aqui nunca sofreu, levanta a mão. Nunca sofreu. Nunca. Difícil, né? Então, a minha previsão estava certa, né? É um tema que já abordou vocês e já abordou há quase aí 4.000 anos atrás, um camarada chamado Jó. E eu gostaria que vocês abrissem então o livro de Jó, no capítulo 1. E vamos tentar entender qual que é a lição desse livro, no que diz respeito, qual deve ser a nossa postura diante do mal e do sofrimento. E eu acredito que o livro de Jó, ele traz importantes e valiosas lições acerca desse tema. Como lidar diante aí da catástrofe, da calamidade, do mal, quando ele inevitavelmente chega à nossa vida, né? Mas antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo nome. Que tu possas, Senhor, continuar falando em nossos corações e que nós possamos ainda, através dessa palavra, continuá-la te adorando. Desde o momento que entramos aqui, nós estamos nesse intuito, em comunhão, nessa oportunidade solene, e que essa palavra também possa ser, Senhor, mais um motivo de adoração. Fala, Senhor, aos nossos corações, limpa, Senhor, os nossos pecados, que tu possa, Senhor, instruir-nos nesse mundo que é um mundo cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas conforme iremos aprender na leitura da tua palavra, tu és maior do que todas as coisas. Tu és maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer sofrimento, do que qualquer coisa ruim que possa nos acometer. E é nessa convicção que nós oramos, que nós agradecemos, que nós entregamos mais esse momento solene de adoração diante do teu altar. Nós te pedimos a tua capacitação e que somente o nome de Jesus, o Deus Trino, seja exaltado neste momento. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, vem o outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e eu só escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Amém? Até aqui, e também dá para nós lermos aqui no capítulo 2, mais 2 versos. Mais 2 versos,
capítulo 2, versículo 5. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e lhe disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então aqui nós temos uma descrição daquilo que ocorreu com Jó, né? Aquela catástrofe, aquela calamidade que aconteceu com alguém que era considerado sinete de perfeição, alguém que era considerado um dos mais piedosos da sua época, né? Se não o mais piedoso, né? O livro de Jó, ele tem uma estrutura bastante peculiar, que nós não encontramos assim, nem no Antigo Testamento e tampouco no Novo Testamento. Ele está entre um prólogo, né? Ou seja, uma introdução, uma narrativa que vai dar todo o contexto em que vai se desenrolar os diálogos. Então, do capítulo 1 até o capítulo 2, nós temos esse prólogo, que dá toda a apresentação acerca da situação que vai ser descrita no corpo desse livro. E no final nós temos um epílogo, né, de alguns versículos, no capítulo 42, que fala que Jó, ele recebeu uma exortação da parte do Senhor, e também ele foi restituído de tudo quanto ele havia perdido, né? Então mostra Deus respondendo a Jó, muito embora ele não respondeu da maneira como Jó esperaria, né? Mas ele respondeu, de modo que no meio do livro nós temos apenas diálogos, queixas, defesas, principalmente feitas por Jó, né? Nós temos solilóquios, ou seja, uma pessoa falando sozinha, tipo um monólogo, né? Explicando algum assunto de maneira ordenada e racional. E nós temos aí o embate entre Jó e os seus amigos, os seus 3 amigos, né? O Elifaz, o Bildade e o Zofar. Então, o livro de Jó, ele tem essa peculiaridade, né, de ser um livro, uma literatura poética, né, escrito na forma de poesia, em muitos casos, né. E nós temos aí, no Antigo Testamento e no livro de Jó, esse tema que é muito recorrente, né, principalmente nos Salmos, às vezes no livro de Eclesiastes também, nós temos algumas menções, que é quando o sofrimento chega no justo, né? Quando o sofrimento, a calamidade, a dor, o mal, chega na vida do justo, né? Lembrando que justo, no Antigo Testamento, ele tem uma outra conotação um pouco diferente daquilo que Paulo entende como justo, né? Justo, na concepção de Paulo, seria aquele que foi justificado por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, e lhe é imputada a justiça de Cristo, né? Então, não é por méritos. No Antigo Testamento, quando se diz que o sujeito ele era justo, quer dizer que ele se esforçava para obedecer à lei de Deus, ele se esforçava para ser justo e ele parecia justo, né? Então, por conta disso, tem que fazer essa distinção quando você vê justo, né? Porque Paulo fala, não há nenhum justo, nenhum sequer, né? Todos pecaram. Aí você chega no Antigo Testamento, um monte de gente sendo chamado de justo, né? Mas tem essa pequena distinção, né, com relação a Paulo. Por um lado, você tem o sofrimento do justo, e em outros casos, você tem a prosperidade do ímpio. Você vê o ímpio, que não quer nada com Deus, está lá, uma vida tranquila, às vezes ele morre melhor do que aquele que serve a Deus, né? Do que aquele que serve a Deus. O Salmo 73, o Salmo de Asaf, ele trata justamente sobre isso, né? A prosperidade do ímpio. Os meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade do ímpio, né? A prosperidade do ímpio. De modo que nesses mais de 30 capítulos do livro de Jó, nós temos aí diálogos poéticos tratando sobre o sofrimento do justo. Quando o justo sofre, quando aquele que faz tudo certinho segue a cartilha, mas mesmo assim o mundo cai ao seu redor e a casa cai diante dele.
Então, por outro lado, também, quando nós abordamos o livro de Jó, é quase que inevitável você não falar um pouco sobre o problema do mal, né? Sobre o problema do mal. Esse problema do mal, ele tem a ver muito com um termo usado em filosofia, chamado teodiceia, né? A palavra teodiceia vem de duas palavras gregas, a palavra theos, Deus, e dike, que significa justiça, né? Então seria uma espécie de justificação de Deus. Como é que você explica a presença do mal e do sofrimento num mundo em que existe um Deus que é todo-poderoso, que é amor? Como é que você concilia essas duas ideias, né? E isso foi um tema que foi muito decorrido. Se você vê, já no quarto século já teve um camarada que abordou isso lá na Grécia, né, o chamado de Epicuro. O Epicuro, ele disse assim, numa certa obra dele, tratando justamente sobre esse problema da teodiceia. Ele disse assim, ó, citando, né, Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então não é onipotente. É capaz, mas não deseja, então é malevolente. É capaz e deseja? Então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja. Então por que lhe chamamos Deus? Forte isso, né? Por que lhe chamamos Deus, né? A Bíblia diz que o mal existe, o sofrimento existe, ele toca a cada um de nós, todas as gerações depois de Gênesis capítulo 3, a queda, né? Ele toca a cada um de nós, mas ao mesmo tempo a Bíblia afirma, existe um Deus que é todo poderoso, que é amor, é santo e irrepreensível. Irrepreensível, né? Mas o fato é que o que o Epicuro está dizendo é que se tem um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, soberano, e se Ele é todo benevolente, né, Ele é todo amor, como é que pode existir sofrimento, dor? Se nós partirmos para um lado e dizer, bom, Deus é só amor, então Ele não quer que o mal ocorra. Ele é só amor, né? Ele não quer, mas Ele é incapaz de impedi-lo, então Ele tem um poder limitado. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer evitar que o seu carro vá lá e bate, não, eu não quero que o carro dele bate, né, mas eu não consigo lá evitar. Então, é um Deus limitado, que não tem um poder total, né? E se você enfatizar somente o outro lado e dizer, bom, Ele é capaz de impedir, se Ele fizer assim, Ele para qualquer carro, Ele consegue evitar qualquer doença, Ele consegue fazer todas as coisas, Ele tem um poder ilimitado, mas, e se Ele não for amor, e se Ele não quiser fazê-lo, né? Então você vai dizer que Ele é um déspota, um masoquista, que gosta de ver sofrimento, que se deleita na tristeza, né, no mal. Então nós temos uma dificuldade diante de nós, porque a maioria das pessoas que entendem, ou que procuram entender, abraçar uma ideia de que Deus não existe, ou procura questionar esse fato consumado, né, é justamente porque ele não consegue conciliar o problema do sofrimento com um Deus que de fato intervém, que é bom, que não quer que o mal ocorra e que tem poder para suprimir esse mal, né? Então, para nós que cremos num Deus que é assim, todo-poderoso, que é amor, para nós temos esse problema para responder para aquele que nos indaga, né? Para aquele que nos indaga, nós temos esse problema diante de nós. Agora, para nós que cremos de verdade, pessoalmente, isso não é um problema, porque nós sabemos o tamanho do nosso Deus, né? Nós sabemos que existem muitas coisas que são inexplicáveis, mas mesmo assim nós confiamos no Deus que é capaz de todas as coisas, né? Mas esse é um problema que, mesmo aquele que não crê na palavra de Deus, não crê nas Escrituras, ele também vai tentar dar alguma resposta, porque o mal está aí, o problema está aí, né? O sofrimento está aí. Então, se você vê, existem aqueles grupos que vão dizer que o mal não existe, que o mal não existe, que o mal é talvez uma ilusão. Existem grupos, como por exemplo, aquele grupo chamado Ciência Cristã, né? Formado aí pela Mary Baker Eddy, né? No século XIX, lá na América do Norte, ou
lá o grupo japonês, né, Seishonoye, que afirma que o mal é uma ilusão. O mal é uma ilusão, o pecado não existe, de modo que se você mentalizar que aquele problema que está vindo na sua vida, que aquele mal que está ocorrendo sobre você, se você mentalizar, porque o mal seria uma criação do seu coração, né? Não seria uma realidade de fato, se você simplesmente dizer, você não existe doença, você não existe dor, você que está me fazendo mal, na verdade você é um filho de Deus, você é uma pessoa maravilhosa, então isso vai desaparecer, o mal, o sofrimento, a perseguição, a calamidade, né? Então essa é uma postura que alguns decidem ter, né? Dizer que o mal não existe. O mal não existe. Outros vão afirmar que o mal não é mal. Outros vão afirmar que o mal não é mal, né? Eu não sei se vocês já viram aquele símbolo do Yin Yang, né? Aquela bola assim, daí tem um pontinho assim preto, outro pontinho branco, e ele é preto e branco cortado no meio assim, né? Esse é um símbolo do taoísmo, né? Do taoísmo, no caso. E ele afirma que não existe esse juízo de valor entre bem e mal, né? De fato, bem e mal seriam princípios complementares, né? Princípios que estão aí concorrendo para estabelecer o mundo como ele é. Então, o mal seria mal, entre aspas, né? Seria algo que, conjugado com o bem, o polo positivo e o polo negativo, iria dar a possibilidade da realidade existir, do cosmo funcionar de acordo com uma estrutura lógica. Então, mal, nesse sentido de algo que tem um valor maligno, moral, isso não seria também real, seria mais uma questão de interpretação, né? Uma questão de interpretação. Então, o mal seria necessário para estabelecer a ordem do cosmos. Outros diriam, bom, Deus não é bom. Deus não é bom. Outros diriam que Deus seria um Deus maligno, seria um Deus que de fato se expressa da mesma maneira como os seres humanos, com vícios, né? Isso nós vemos, por exemplo, na mitologia grega, né? Você vê diversos deuses que têm os mesmos vícios que os seres humanos, né? Você vê um Deus que é beberrão, você vê um Deus que é pornográfico, você vê um Deus que se deleita na guerra, no mal, na destruição. Lá no segundo século tinha uma seita chamada gnosticismo, né? Que dizia que existia um Deus que era inferior, chamado de demiurgo, né? Que teria criado todo mundo tangível, toda a matéria, né? Então esse Deus criou a matéria, e a matéria, por definição, seria má em comparação com o reino espiritual. Então, alguns decidem dizer que Deus não é bom, né? Que Deus não é bom. Outros, infelizmente, até no nosso meio, decidem dizer que Deus não é todo-poderoso. Decidem dizer que Deus, ele é amor, mas ele não é todo-poderoso. Algumas décadas atrás, teve um movimento muito forte, também lá na América do Norte, né, chamado Open Theism, né, que é teísmo aberto, que dizia que Deus estabeleceu a realidade e deixou o mundo aberto, ou seja, Deus não conheceria o futuro, Deus não conheceria aquilo que você pensa, aquilo que você vai pensar, ele não teria trilhado nenhum destino de ninguém. Para que Deus, de acordo com esse pensamento, tivesse um relacionamento real com as pessoas, um relacionamento de amor que fosse sincero, ele não poderia saber o futuro, saber as decisões das pessoas. E ele não poderia ser todo-poderoso, porque um Deus que sabe o futuro é como se ele estivesse programando as pessoas, né? Então, nessa lógica, se ele sabe o que eu vou fazer daqui 15 anos, então quer dizer que ele me programou para fazer aquilo, e isso não seria liberdade, né? Então, para se fazer um mundo de relacionamento real entre Deus e a sua criação, seria necessário você deixar em aberto, né? Você tinha que deixar em aberto, e para que as coisas fluísse, né, para que esse relacionamento de amor fluísse na sua integridade, né? Aqui no Brasil teve um pastor, né, muito conhecido, o pastor Ricardo Gondim, que ele escreveu
na época lá do tsunami na Indonésia, em 2004, né? Ele escreveu um artigo intitulado Quem Deus Ouviu Primeiro, né? E ele era um adepto, eu acho que ele é ainda, né? Um adepto desse teísmo aberto. E eu peguei um trecho aqui desse artigo em que ele cita, né? Ele tenta dar uma explicação de acordo com essa visão do teísmo aberto para essa catástrofe que ocorreu em 2004, o tsunami lá na Indonésia, né? Aí ele diz, não, Deus no caso, né? Ele não pôde evitar a catástrofe asiática. Assim, sinto que a morte de milhares de pessoas machucou infinitamente mais o coração de Deus do que o meu. O sofrimento é proporcional ao amor. O pouco que conheço sobre Deus e sobre seu caráter me indica que há muitas lágrimas no céu. É muito bonito, né? Falar de amor e tudo mais. Só que a dificuldade desse tipo de visão é que ela diminui Deus. Apresenta Deus como um Deus fraco, um Deus impotente, um Deus que ama, mas que é incapaz de ser soberano, né? De ser soberano sobre a sua criação. É um Deus que não consegue nem parar uma ondinha, né? Que para ele seria uma ondinha, né? Com certeza, o próprio oceano ele pega na concha das suas mãos, como diz lá, por exemplo, Isaías, capítulo 40, versículo 12 e versículo 15, né? Isaías, quem mediu na concha das suas mãos as águas e tomou a medida dos céus nos palmos. Imagina Deus lá, medindo os palmos, né? E recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima, pequeniníssima, né? Então Deus, certamente, ele é soberano sobre a sua criação. Agora, que é difícil você explicar essa questão do sofrimento, um Deus que de fato tem o poder de agir, que quer agir, que ama, e que não tem prazer na morte do ímpio, você saber conciliar isso com uma catástrofe de proporções aí que mata milhares, é de fato um grande desafio para nós, né? Mas na Bíblia nós temos relatos disso, né? Nós temos relatos sobre essas coisas acontecendo, né? Outros preferem dizer então que Deus não existe. Bom, então Deus não existe, adota uma posição aí ateísta e diz assim, bom, eu vim do nada, eu vou para o nada, tudo vem do acaso, nada faz sentido, então, se eu sofro ou se eu não sofro, tudo no final das contas vai ser resumido a completa inconsciência. Nada faz sentido. Fazer o bem, fazer o mal, tudo isso é relativo a uma questão de semântica, é uma questão cultural. Fazer o bem, fazer o mal, sofrê-lo ou não, no final eu vou ser silenciado pelo silêncio, pela escuridão do nada. Então, tem muita gente que decide, diante do mal, seguir um caminho desse aí. Né? Seguir um caminho desse aí. Bom, se você quiser seguir, o único que pode ser prejudicado é você. Se você quiser apostar nisso aí, né? O único que vai ser prejudicado é você, porque não tem como provar que Deus não existe, e nem que ele existe. Com provas científicas, isso é impossível, né? Provar assim, de maneira irrefutável, né? Pá, tá aqui, ó. Provei, ele existe. Ou provei, ele não existe, né? Isso é impossível. É impossível pelo método científico, né? É impossível. Então, vai ter que ter fé, ou para acreditar ou para não acreditar. Mas se ele existir, e cremos que ele existe, né? E você não acreditar, você vai estar perdido, né? Se você escolher apostar na inexistência de Deus e ele existir, você está perdido, né? Agora, se vocês quiserem acreditar em Cristo Jesus, né, que ele de fato morreu pelos nossos pecados, que ele é Filho de Deus e Deus o Filho, e se ele não existir, você não perde e não ganha, né? Mas se ele de fato existe e morreu por nós, né, você certamente só tem a ganhar.
Certamente só tem a ganhar. Bom, antes também de nós entrarmos aqui no caso de Jó, também vale dizer que existe uma certa distinção entre maus, né? Existem tipos de maus. Eu posso somente fazer aqui uma divisão básica, dizer que existe o mal físico e o mal moral, né? O mal físico nada mais é do que aquilo que acontece de ruim, mal, né? O próprio nome já diz, né? Mal como calamidade, por exemplo, né? A palavra hebraica para mal, ela pode dar uma indicação tanto para pecado ou simplesmente para uma calamidade, para uma doença, para juízo, para dor, catástrofes, tudo isso é mal. Eu pergunto para vocês, o inferno é ruim ou é mal? É bom ou é ruim? É mal, né? É mal. Por isso que se você lê lá, Isaías 45, versículo 7, Deus diz através do profeta, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E lá em Amós, né? Amós 3, versículo 2 e versículo 6, diz assim, ó, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor não o tenha feito? Algum mal, é a mesma palavra, mal. Só que aí é mal no sentido de juízo, de calamidade, de sofrimento, né, de punição. Quando o homem pecou e a mulher pecaram, né? Deus colocou uma dor na mulher, uma dor peculiar, né? Ela terá a luz com dores de parto. E isso é, com certeza, algo mal, né? Nós homens, graças a Deus, nós não temos essa dor, né? Mas para o homem foi dado essa questão da fadiga, né? Com o suor do seu rosto, tu comerás o teu pão. Mas a mulher também hoje tem essa dor, né? Mas é um mal, né? É Deus que criou. É Deus que criou o inferno. É Deus que criou o lago de fogo e enxofre. É Deus. É o mesmo Deus que é santo, que é poderoso e que é amor, criou o lago de fogo e enxofre, né? Que está reservado para todos aqueles que não o amam e que vão rejeitá-lo, né? Quem estiver lá no inferno certamente vai se sentir profundamente injustiçado. Profundamente injustiçado, porque o padrão de justiça dele é muito menos elevado do que o padrão de justiça de Deus, né? Se você perguntar para o diabo se ele se sente feliz com a sua condição de condenado, ele certamente vai dizer que Deus foi injusto. Certamente. Certamente. Então, existe esse tipo de mal físico, tá? A calamidade agora. É errado você dizer que Deus é o autor do pecado. Isso é um outro tipo de mal, né? Que é um mal moral, né? É um mal moral. Deus não é o autor do pecado, tá? O pecado, ele só veio à tona, né, devido ao mau uso do livre-arbítrio no Éden, tá? O pecado seria, o mal, né, nesse caso, seria uma consequência, uma corrupção daquilo que é bom. Imagine um ferro enferrujado. O ferro está lá enferrujado, está lá oxidado. Aí você consegue ver a ferrugem sem o ferro? Consegue? Não tem como ver a ferrugem sem o ferro, né? Porque a ferrugem é a corrupção daquilo que estava na sua estrutura química perfeita, né? E aquilo foi corrompido. Então, eu acredito que o Agostinho estava certo quando ele interpretou que o mal nada mais é do que a corrupção do bem, vinda pelo mau uso do livre-arbítrio, vindo aí das criaturas que Deus criou com a possibilidade de obedecê-lo ou não. Então, a Bíblia ela vai enfatizar do começo ao fim que Deus é soberano e que o ser humano é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes, né? Porque toda liberdade ela vai incluir responsabilidade. Se você tem liberdade, se você tem possibilidade de fazer o certo
ou o errado e você faz o errado, essa sua liberdade vai te dar uma condição aí de ser punido por isso. Tá? Então Deus não é o autor desse mal em específico. Esse mal em específico, que é um mal moral, que é o pecado, ele foi iniciado aí com Satanás e os seus anjos e depois com o ser humano, né? Depois com o ser humano. Então Deus não é o autor do pecado, né? Mas nós temos na Bíblia esses dois tópicos, né? A responsabilidade humana de um lado e a soberania divina do outro, né? Duas realidades que estão em tensão. Estão em tensão, que a gente muitas vezes não entende como é que isso se conjuga, mas está aí a tensão, né? Existem as duas afirmações. Deus é soberano sobre tudo, sobre as vontades, sobre a sua criação. Ele conhece o futuro, Ele sabe tudo aquilo que vai ocorrer contigo, né? Antes da fundação do mundo. Ele sabe todas as coisas, governa todas as coisas, e o ser humano é responsável pelas suas atitudes. É difícil de você conjugar isso, né? Mas podemos ver lá alguns exemplos. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 45, principalmente ali nos versículos 5 até o versículo 8, você tem o caso de José. José, ele se revela aos seus irmãos. José está lá no Egito, né? Ele está lá no Egito. E os seus irmãos, depois aí de alguma década, eles encontram José bem-sucedido no Egito, né? E José, ele perdoa os seus irmãos que o venderam para os estrangeiros, para depois ser escravo ali no Egito, né? Mas o fato é que José, ele disse para os seus irmãos, né, lá no capítulo 45 de Êxodo: vocês planejaram o mal contra mim. Vocês estavam com ciúmes, vocês estavam incomodados porque o nosso pai, né, ele me favorecia, e vocês me venderam. Vocês tinham más intenções com relação à minha pessoa. Vocês tinham más intenções. Só que Deus, não fostes vós que me trouxeste aqui, mas foi a mão de Deus para preservar o seu próprio plano, né? Para preservar a integridade da descendência de Abraão, né? Então ele tirou, através desse fato, né? Deus usa atitudes más, intenções ruins dos seus irmãos, mas ele estava lá arquitetando a história, né? Então os seus irmãos eram responsáveis por tudo aquilo que eles fizeram contra José, mas Deus também soberano, guiando a história para os seus rumos, para depois estabelecer a descendência de Abraão no Egito, ficar 430 anos no Egito e depois ocorrer o êxodo com Moisés, que eles iriam retornar para a terra prometida. Então Deus, para quem olhasse assim, ó, jamais iria dizer que Deus estava nesse negócio, né? Jamais. Você vê no caso de Jó também, né? Tem os sabeus e os caldeus, nações aí que roubaram as posses de Jó, né? Então, os sabeus e os caldeus, eles tinham más intenções. Eles queriam roubaram as propriedades de Jó, mas nós sabemos que foi Deus que permitiu, né? Deus falou para Satanás, ó, vai, pode tocar em todos os seus bens. Então, você tinha Deus como Senhor de todo o plano, né? Santo e irrepreensível. Você tinha Satanás com as suas más intenções. De alguma maneira ele instigou os sabeus e os caldeus que fizeram aquilo por maldade, por ganância, por cobiça, por amor ao dinheiro. Mas Deus estava no controle. Deus estava no controle. Então você percebe que existe essa tensão, né? Existe essa tensão entre a responsabilidade humana e a soberania divina, né? O maior exemplo dessa tensão, sem dúvida nenhuma, é a morte de Jesus. Se você abrir lá, por exemplo, ó, lá em Atos capítulo 2, nós temos lá o discurso de Pedro, né? O apóstolo Pedro, no capítulo 2, nos versículos 22 e 23, ele diz assim para os israelitas, né? Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno,
homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este, que é Jesus, né, vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Você vê aqui, ó, Deus entregando a Cristo, né, de acordo com o seu conselho, de acordo com o seu plano, a sua presciência, mas ele fala, ó, vocês prenderam, vocês são responsáveis, vocês o mataram, mas Deus estava guiando a história, né, e ele repete esse mesmo pensamento lá no capítulo 4, né, o apóstolo Pedro, ele diz assim, no versículo 27 e 28 do capítulo 4, porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Você vê lá o Herodes, né? Você vê lá o Pilatos, você vê lá os judeus, os fariseus, tramando contra Jesus, com inveja de Jesus, porque Jesus estava fazendo muito mais discípulos do que eles, né? Então, Deus usa essas motivações dos seres humanos, né, cada um com a sua responsabilidade, mas ele tinha um plano determinado aí antes da fundação do mundo, que Cristo iria morrer, né, em mãos de injustos. Então nós temos de fato essa tensão. Essa tensão ela é real e ela pode se tornar um problema e vai se tornar um problema para quem não conhece esse Deus, né? Para quem não conhece pessoalmente, né? Para quem não conhece pessoalmente, mas nós sabemos que Ele é todo poderoso e que Ele é santo, né? Lembra quando Isaías tem a visão de Deus lá em Isaías capítulo 6, né? O que os serafins gritavam lá naquela visão, né? Santo, santo, santo é o Senhor, santo, né? 3 vezes santo, está enfatizando que Ele é santo. E Ele não pode ver o mal, Ele não pode presenciar o mal. Deus é um fogo consumidor. É um Deus complexo, né? Imagina um Deus que cria um mundo tão complexo quanto esse aqui, você vai achar que Ele é um Deus simples. Ele é todo poderoso e a nossa mente não consegue conceber isso aí. Tá? Se você quiser conceber com a mente, é impossível, né? Com a sua limitação humana, né? Com a nossa fragilidade racional. O fato é que o livro de Jó, ele trata dessa questão, né? Do sofrimento, do mal na vida do justo, mas nós vemos Deus, no capítulo 1, no capítulo 2, governando toda a situação. Certo? Satanás responsável pelas suas atitudes, os sabeus, os caldeus responsáveis pelas suas atitudes, né? E Deus no controle, e Deus não é, ao mesmo tempo, responsável pelo mal, pelo pecado, né? Mas Ele guia a história, de uma maneira que às vezes nós não entendemos. Aqui no capítulo 1 fala que Jó veio lá da terra de Uz, né? A terra de Uz é lá em Edom, na antiga Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, né? Esaú. E atualmente a terra de Uz ficaria, alguns sugerem, né? Ficaria ali na Jordânia, fazendo fronteira ali com a Arábia Saudita, né? Então você tem a Palestina aqui em cima. No lado aqui, depois do Jordão, você tem a Jordânia e abaixo você tem aí a Arábia Saudita, né? Então, Edom ficava ali, naquela parte oriental, próximo a Israel, né? E Jó e seus amigos, eles são de lá. Se você perceber, Jó não é judeu, né? Nem Jó e nem os seus amigos, né? Eles não eram judeus, eles eram descendentes, primos de Israel, né? Eles eram descendentes primos de Esaú, filhos de Esaú, no caso aí, né? Se você olhar, Jó,
ele mesmo que oferecia sacrifícios pelos seus irmãos. Por isso que ele oferecia, porque ele não estava naquele contexto da lei de Moisés. Ele estava muito antes de Moisés. Ele estava possivelmente aí no período patriarcal, no período depois ali de Esaú. No Gênesis capítulo 36, você vê lá Uz sendo apresentado como um filho, um descendente de Esaú, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, isso daí, E no versículo 1, o texto aqui já apresenta as credenciais de Jó. Fala que ele tinha muitas qualidades, fala que ele era um homem íntegro. A palavra íntegro aí dá a ideia de alguém que não tem duas caras, que fala uma coisa e age em conformidade com aquilo que ele fala. É uma pessoa que não é dividida, É uma pessoa íntegra, honrada. Ou seja, é uma pessoa que é reta, justa, quando a porta está fechada. Quando não tem ninguém olhando. Quando não tem ninguém olhando, E no versículo 1 diz isso, e depois o próprio Deus fala, O próprio Deus que conhece todas as coisas, que conhece as nossas motivações mais profundas, diz, Jó é um homem íntegro. Não é um homem hipócrita. Jó, de fato, ele tem um coração reto diante de mim. Então ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, a palavra reto aí dá uma indicação de alguém que faz o certo e fala o certo em público, Então Jó era justo e parecia justo. Ele era justo e parecia justo. E diz que ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então Jó era um homem sábio, e se desvia do mal, Então Jó era sábio, era reto, era íntegro, se desviava do mal, ou seja, ele era vigilante e escolhia o bem. Se fosse a minha mãe falando assim, de mim, seria assim algo meio duvidoso, Porque a minha mãe me ama e tudo mais, Ela ia ser uma rasgação de seda só, Mas agora imagine Deus, Deus falando isso aí de um camarada, Então, sem dúvida nenhuma, Jó é apresentado aí como o homem mais piedoso do Oriente, O homem mais piedoso, o exemplo aí de obediência, de retidão do Oriente. Quando fala Oriente, não está falando de Japão, China, Índia, não. Está falando ali daquela região do Oriente Médio, onde hoje é o Oriente Médio, que ficava ali próximo a Israel, O Oriente Médio de hoje. Então, o livro já apresenta, o livro de Jó já apresenta que Jó não é um candidato para esse castigo que ele recebeu. Ele não é um candidato, de jeito nenhum. Se fosse pela proporcionalidade do seu pecado, ele não mereceria isso. Não é um candidato. E diz também que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha posses, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, junta de boi são 2 bois assim, carregando uma carroça, Por isso junta, 500 juntas de boi dá 1.000 bois aí, E ele tinha muitos servos. Imagine só, ele era rico, muito rico, e a bênção financeira dele vinha de Deus, e ele era o homem mais fiel de que se tinha história na sua geração. Imagine só. Então ele não era, aos olhos humanos, um candidato para esse castigo que ele recebeu, Aí depois dessas credenciais de Jó, aí vem a reunião que ocorre aí entre Deus e Satanás, Deus estava lá nas regiões celestiais, e ocorre aí de Satanás estar entre os filhos de Deus. A imagem ali seria parecida de um rei oriental que está recebendo aí os seus vassalos que iriam prestar conta com relação aos domínios. A imagem é parecida com isso, de um rei tomando conta dos seus territórios, pelos seus príncipes vassalos. A imagem é mais ou menos essa, E Satanás aparece no meio lá. E é Deus que puxa a conversa, Ele fala, você viste o meu servo Jó? Não é Satanás que chega lá, Ele chega e Deus que fala, tu viste o meu servo Jó?
e Satanás, ele faz a primeira acusação, né? Eu vi, de fato, ele parece honesto, né, e tudo mais, mas eu sei por que ele é assim. Ele é assim porque você cerca ele de bens. Você dá prosperidade para ele, então, certamente faz sentido adorar um Deus assim, né? Essa era a acusação de Satanás. Então, ele estava querendo dizer que ninguém adora a Deus sem interesse. Ninguém. Satanás conhece o gênero humano, né? De fato, ele conhece. Por isso que ele chegou para Jesus e falou, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque ele sabe que o ser humano, ele é propenso a isso, né? A adorar deuses por interesse, né? Por isso que ele fala assim, ó, em vão Jó te adora, né? Em vão, a palavra para em vão lá seria de maneira desinteressada, né? Então, Jó estaria te adorando por interesse, em vão, por interesse e não por amor sincero e verdadeiro, né? Então, ninguém ama a Deus e sim o que ele oferece. Essa era a tese de Satanás. Ninguém ama a Deus e sim o que ele oferece. Então Deus, de acordo com essa concepção, ele não seria bom em si mesmo, né? Deus estaria sendo acusado por Satanás de comprar as pessoas. Olha só o teor da acusação, né? Deus não seria bom em si mesmo, porque ele estaria comprando as pessoas. E a estratégia de Satanás basicamente é duas, sempre. Ou ele vai pelo prazer, ou vai pelo sofrimento. Se Satanás ele tenta você pelo prazer, ele tenta te mostrar que Deus é indispensável, é um acessório, porque você está tudo de boa, né? Então, você vai ficar com a intenção no seu coração de que Deus não é necessário, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho saúde, eu tenho isso, tenho aquilo. Por quê? Então, Satanás ele pode tentar aí dizendo que Deus não é necessário, né? Ele é dispensável. Ou Satanás vai tentar na dor, no sofrimento. Ele vai tentar falar no seu coração que Deus não é bom, que Deus não cuida de você, é por isso que você está sofrendo. E é interessante que Jó, ele foi tentado nesses dois âmbitos, né? Jó era um homem próspero. Certamente ele foi tentado nessa situação, né? E ele se manteve íntegro. E depois, agora sim, Satanás ele vai para a sua segunda estratégia, né? Tentá-lo no sofrimento. Tentar colocar no coração de Jó que Deus não é bom. Que Deus não é bom. Então essa era a primeira acusação de Jó, né? Ninguém adora a Deus sem interesse. Ninguém adora a Deus sem interesse. E a segunda acusação seria, ó, ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro, família e a saúde. Ninguém ama mais a Deus do que aquilo que tem. Dinheiro, família, saúde, né? É interessante você ver que nos versículos 12 e 19 que lemos, que as calamidades que vieram sobre Jó, vieram de todos os lados. Ele enfatiza primeiro lá os sabeus, né? Que vieram do sul. Nós temos lá Jordânia, né? Atual Jordânia, que é Edom. Abaixo, a Arábia Saudita. E lá embaixo você tem Sabá, que hoje é Iêmen, né? Então, os sabeus, que é da onde veio a rainha de Sabá, né? Eles vêm do sul. O fogo de Deus, que acaba com as ovelhas e os servos de Jó, vem do oeste, lá do Mediterrâneo. Vem lá do Mediterrâneo. Alguns sugerem que seria aí, o fogo de Deus seria um raio, né, que pegou neles aí, e os raios vêm com as tempestades, né? Então estaria vindo do Mediterrâneo, né? Então do sul, do oeste, aí você tem lá os caldeus vindo do norte, que levam aí os camelos e matam os servos também de Jó. E você tem também o grande vento, o vento que vem do deserto, que vem da parte leste, que vem do oriente. Então, de norte a sul, de leste a oeste, Jó foi acometido de calamidades por todos os lados. Imagina você, num certo dia, você tem um mundo destruído diante de si e vem problema de tudo que é lado. É isso que Jó estava enfrentando, né? E o primeiro ponto aí foi Satanás tocar nas finanças, né? Destruiu as suas posses, matou os seus empregados, levou aí o seu poder, o seu prestígio, a sua segurança, o seu conforto,
e os seus amigos, muitos de seus amigos, porque, de acordo com Provérbios 14, 20, diz lá que o pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O rico é uma maravilha, né? O rico tem muitos amigos. E Jó, certamente ele tinha muitos amigos, Ele tinha muitos amigos, mas ele perdeu muitos dos seus amigos, só sobraram 3 que depois começou a se virar contra ele, Mas ele foi atingido nas finanças, E Jó, quando ele perdeu tudo num único dia, olha só qual foi a resposta de Jó. É como se Jó estivesse refutando a tese de Satanás, a tese de que ninguém ama a Deus sem interesse, Olha só, acompanha lá comigo no capítulo 1, versículo 20 até 22, Depois que Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu as finanças, perdeu tudo, ainda não tinha perdido a saúde, Isso vai acontecer no capítulo 2. 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, Isso aí era símbolo de luto, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não falou, Satanás deu, Satanás tomou, Não, ele fala, Deus deu, e Deus tirou. Mas lá no capítulo 1, nós temos Deus dando ordem a Satanás, vai lá, toca nele, mas não mata. Mas Jó sabia que em última análise Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história, e Jó não pecou diante do Senhor. Jó falou, Deus deu e Deus tomou. E o texto diz, que Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma falta, mesmo falando que foi Deus que tirou tudo dele, Então, Jó, ele foi acometido na sua saúde, depois, no capítulo 2, ele foi acometido na sua saúde. Imagine só, depois de perder tudo, depois de ser considerado o homem mais rico do Oriente, perde toda a sua família, só sobra a esposa, a esposa para acusá-lo depois, Mas depois ele perde a saúde, ou seja, perde a si mesmo. Ele teve uma doença que o tocou dos pés à cabeça, Dos pés à cabeça, agora você imagina. Aí ele perdeu tudo, estava lá, aí começou a dar uma coceirinha aqui, aí não parava, aí ele pegou uma telha, aí começou a ficar vermelho, começou a descamar, rachar, sair pus, necrosar, Fala, caramba, se fosse em outros tempos, a gente ia falar, rapaz, esse cara está zicado mesmo, Se fosse em outros tempos, mas nós sabemos aí que era a mão de Deus, Deus tinha um plano que não era perceptível, exceto por revelação. E Jó teve o seu casamento destruído, Ele teve o seu casamento destruído. E depois que Jó perde a saúde, ele refuta a segunda acusação de Satanás, Aquela que diz que ninguém ama a Deus mais do que os seus bens, mais do que a família, mais do que a saúde. Porque ele diz lá, acompanha comigo, Jó capítulo 2, versículo 9. Depois que aconteceu tudo isso com ele, ele diz assim, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Jó não pecou com seus lábios, dizendo que tudo isso estava vindo de Deus. Não pecou porque ele tinha a teologia correta, Deus é soberano. Tudo que acontece conosco tem que passar pela permissão de Deus. Tudo tem que ocorrer debaixo dessa permissão do Senhor, E depois Jó perde os seus amigos, Então, olha, imagine, Jó perdeu a sua estabilidade econômica, matrimonial, perdeu os seus filhos, perdeu a sua qualidade de vida social. Se nós formos acometidos em qualquer uma dessas áreas, a nossa vida é desestabilizada. E Jó perdeu tudo em todas essas áreas. Só ficou lá um caco de vida, podre, fedendo, mal cheiroso, E ele adorou a Deus. Essa foi a postura de Jó diante
desse sofrimento, né, que estava acontecendo na vida dele. De modo que a postura do livro, a postura que o livro quer nos mostrar, é que nem sempre a gente pode entender os mistérios de Deus. Se você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Deuteronômio, o livro dos reis, o livro dos profetas de Israel, eles trabalham com aquela lógica que é correta, né? De que se você fizer o bem, você vai colher bênçãos. Se você fizer o mal, necessariamente você vai ser punido por isso. Isso aconteceu com a nação de Israel, né? Os dois exílios, o exílio lá do século 8, né? Que os assírios levaram cativo o reino do norte, aconteceu pela idolatria do povo e pela desobediência da classe dirigente de Israel. E o reino do sul, pouco mais de 100 anos depois, né, foi destruído pelos babilônios. E Deus explica: vocês estão sendo dizimados por conta do vosso pecado, por conta da vossa dura serviço. Então, essa lógica, ela é a lógica padrão, né? A lei da semeadura. Se você faz o mal, você, de fato, vai colher o mal. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Agora, nem sempre é assim. Às vezes, ocorre coisas coisas que são inexplicáveis. E esse aqui é um caso. Livros como o livro de Jó e o livro de Eclesiastes, eles trabalham muito com essa questão aí, da falta aparente de sentido na vida, né? Da falta aparente de justiça, mas é uma falta aparente, né? Eles discorrem sobre esses temas, né? E o fato é que só no capítulo 42, né, que Jó vai reconhecer tudo isso aí, que Deus de fato estava sendo justo, né? Você vê lá, do capítulo 3 até o capítulo 37, Deus não entra na discussão e no diálogo que Jó e os seus amigos estavam tendo para tentar entender o que estava acontecendo com ele. Só no capítulo 38, né, do capítulo 38 até o capítulo 42, aí Deus ele vai se apresentar para Jó. E Jó queria respostas, né? Jó faz, em média, aí umas 16 perguntas para tentar entender por que ele está sofrendo, né? E Deus, quando aparece para Jó, vem com 70 perguntas. Fala: Jó, quem é você? Onde você estava quando eu estava colocando os fundamentos da terra? Quem é você quando eu estava colocando as estrelas no firmamento? Quem é você para querer contender contra mim, né? Quem é você? Quem é você para me acusar? Se você ler do capítulo 38 até o início do capítulo 42, é só Deus questionando a Jó. Aí Jó ficando cada vez menor, né? Ficando cada vez menor, até que de fato Jó entende que ele não conhecia Deus como de fato ele é. Por isso que lá no capítulo 42, no início do capítulo 42, depois que Deus questiona a Jó, né, e mostra a sua grandeza, a sua complexidade, a complexidade dos seus decretos, ele diz, né, eu não te conhecia, eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, maior ele fica. Imagine se você está lá no espaço, né? Aí você está lá e você contempla a terra. Você consegue colocar a terra aqui na palma da sua mão, né? Nessa esfera aqui. Por quê? Porque ela está longe. Ela está longe. Aí você consegue colocar a terra aqui, ó. Você consegue colocar um prédio aqui. Isso é uma ilusão de ótica, né? Agora, quando você vai chegando perto, o negócio, né, vai dando a sua dimensão real, né? Então, quanto mais longe de Deus você estiver, menor ele vai ser. Menor ele vai ser. Mas quanto mais perto você estiver de Deus, maior ele fica. Por isso que Jó não estava entendendo essa dimensão, né? Ele tinha boas intenções, mas ele não tinha um conhecimento tão profundo acerca do Senhor, né? Ele não tinha um conhecimento tão profundo, né? Se você vê o universo, dizem aí os astrônomos, né, que ele possui aí 93 bilhões de anos-luz. Isso é uma unidade de medida que é para se medir o universo, né?
Um ano-luz equivale a 300 mil quilômetros. E o universo, 93 bilhões de anos. Agora você imagine Deus, que criou toda essa imensidão. Toda essa imensidão. Então, quanto mais longe de Deus, maior automaticamente vai ficar o seu problema. Maior vai ficar o seu problema. Porque você está focando ali, fiquei desempregado, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar a conta? Fiquei doente, estou com uma dor de dente. Por quê? Você está focando no seu problema. Agora, quando você se aproxima de Deus, você vê que maior é Deus. Porque você está mais próximo dele. Essa ilusão de ótica, ela cai, né? Ela cai por terra. Então, o que nós podemos aprender aqui com Jó? Nós temos que aprender com Jó que a nossa postura deve ser de confiar em Deus. Mesmo quando nós não entendemos aquilo que acontece conosco. Nós não entendemos. E vai ter muita coisa que a gente não vai entender mesmo. Não vai entender mesmo. É muito comum você ver uma pessoa, relatos, né, de pessoas que serviram ao Senhor a vida toda. Serviram a vida toda, foram fiéis, e que termina a sua vida numa cama, inabilitado, né, e morre assim. E morre assim. Como é que você vai explicar isso aí? Com a lógica da lei da semeadura. Aí você pode tentar fazer igual os amigos de Jó. Não, você tem algum pecado oculto, né? Você ficou rico porque você extorquiu as pessoas. Né? Eles vão tentar trazer alguma justificação, mas às vezes Deus permite que o mal chegue à nossa tenda, né? Por razões que nós não entendemos. Muitas vezes nós não entendemos. Se você perceber, Deus não respondeu para Jó por que ele estava sofrendo. Nem Jó e nem os seus 3 amigos ficaram sabendo por que ele estava sofrendo. Mas ele foi restituído de tudo que ele perdeu, mas ele não ficou sabendo por que ele estava sofrendo. Isso estava nos planos de Deus, né? Deus tinha um propósito com isso. E Deus tem um propósito para todas as coisas. Tá? E se você se achegar a esse Deus, de fato você vai perceber que Ele é muito maior do que as suas dificuldades. Muito maior. Ele é infinito. Tá? Deus, Ele arquitetou um plano, e nesse plano, o mal, ele está sendo utilizado para convergir para um bem que é muito maior. Paulo fala que é um eterno peso de glória, que todo o sofrimento que ele teve nem se compara com o consolo que ele terá na vida eterna. Né? Se você ler lá, Apocalipse capítulo 21, para nós encerrarmos, né? Apocalipse capítulo 21, Deus fala, né? Deus ele vai dar um ponto final na história aí, né? O ponto final de Deus não é o sofrimento, não é a dor, não é a tristeza. O ponto final de Deus é isso aqui, é perfeito, é santo e é irrepreensível. Apocalipse 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ele vai solucionar o problema do mal. Agora, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai tirar todo o trauma que você teve nessa vida, né? Toda a perda? Como é que ele vai compensar isso de modo que você não vai nem lembrar disso aí, você não vai nem ficar sofrendo mais com isso? Né? Como é que ele vai fazer isso? Isso é o maior milagre. Né? Ele vai solucionar o problema do mal. A história, ela é contemplada por Deus a partir de uma perspectiva diferente da nossa.
né? Nós estamos vendo a história de maneira sequencial, né? As calamidades, os sofrimentos, mas Deus vê toda a cadeia de acontecimentos. E está no controle de todas as coisas, e Ele sabe que a história está sendo conduzida para um bem maior, né? De modo que quando sofrermos, né, nós temos que falar como o salmista, lá no Salmo 73, né, versículo 25 e 26, que diz, né, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de a ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, né? Então, muitas vezes nós não vamos entender por que estamos sofrendo, né? Mas nós temos que entender que Deus é soberano, que Ele nos ama e que nós devemos amá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele nos dá, porque Ele é digno de ser amado pelo que Ele é, certo? E o sofrimento não é a palavra final de Deus, de modo nenhum. É passageiro, é transitório, tem propósito nisso, mas temos que saber que Deus está no controle. E quanto mais próximo dEle estivermos, maior nós saberemos que Ele é, e menor serão os nossos problemas e as nossas dificuldades. Nós vivemos num mundo caído, né? O livro de Eclesiastes, capítulo 9, diz que o mal acontece, né? O sofrimento, ele acontece para aquele que é justo, de igual maneira como para aquele que é injusto, para aquele que sacrifica e aquele que não sacrifica. Estamos debaixo de um mundo caído, de um mundo quebrado. E muitas vezes não sabemos porque o mal nos acontece, mas Deus, sem dúvida nenhuma, Ele tem um plano melhor e um plano maior. Amém? Então nós temos que ter essa postura de confiar em Deus, a despeito das circunstâncias. Tá? Se você esperar por PSDB, por PT, por, né, qualquer político, né, que vá solucionar o seu problema, de fato você estará colocando a sua esperança em coisas que são vãs e que jamais trarão o conforto e a paz eterna que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais essa noite, que nós possamos, Senhor, diante do sofrimento, dar um brado de glória ao Teu santo nome e reconhecer que Tu és Senhor, que Tu és soberano e que Tu nos ama. E nós estamos em Cristo Jesus pela Tua misericórdia e nós entregamos a nossa vida diante do Teu altar, dia após dia. Perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, guia-nos em paz para as nossas casas e que essa palavra possa ser, Senhor, colocada em prática nos nossos corações. É o que te pedimos e agradecidos, em nome de Jesus. Amém.